é muito igual à sua mãe. Fala galera, estes são todos os easter eggs, referências e pequenos detalhes que você pode ter perdido no episódio 5 de Agatha Desde Sempre. Galera, tivemos mais uma semana incrível, esse episódio foi muito bom. Temos algumas grandes revelações e tantos detalhes fantásticos que mal podemos esperar para compartilhar com vocês. O episódio dessa semana se chama Hora Mais Sombria, Desperta Teu Poder, que é outra parte da balada da Estrada das Bruxas. E esse título revela na verdade a trama desse episódio. Esse foi o momento mais sombrio do Tim. Ele já não parecia tão de boa com relação às bruxas ao seu redor. Ele estava com raiva e isso finalmente permitiu que ele desbloqueasse seus poderes de Wicano. Desde o momento em que Rio emerge, os Sete Salem aparecem em suas formas animais. Agora, essas formas têm raízes nos quadrinhos, mas também são simbólicas. Nos quadrinhos, os Sete Salem são meio bobos. Basicamente são bruxas mutantes e não exatamente inspiram medo nas pessoas. Muitos deles também têm seus poderes baseados em personagens dos quadrinhos e correspondem a alguns dos animais que vemos aqui. Primeiro, vemos uma raposa. Agora, esse animal não tem uma contraparte direta nos quadrinhos, mas simbolicamente, raposas representam astúcia, resiliência e travessura. Tendo isso em mente, acho importante que ela tenha aparecido primeiro. Os Sete Salem não conseguiram chegar até Agatha pela força bruta, então talvez possam alcançá-la por meio de astúcia. E esse membro aparecendo primeiro pode simbolizar que será o primeiro a encontrá-la. Em seguida vemos um corvo. Corvos são frequentemente ligados à morte, porque são necrófagos. Depois há uma cobra. Nos quadrinhos, há um membro dos Sete Salem chamado Triptilia, que literalmente era metade cobra. Simbolicamente, cobras representam o mal e o engano, desde Adão e Eva no Jardim de Éden. Agora, eu amo o que fizeram com o movimento das bruxas. Como todas se transformam em animais, elas se movem de maneiras animalísticas, o que as torna super assustadoras. Mas isso também destaca como elas são diferentes das outras bruxas, aliando-se com seus homólogos nos quadrinhos. Nos quadrinhos, embora todos os membros dos Sete Salem possam usar magia, seu traço mais marcante era sua aparência física. Em outro lugar na estrada, Lilia diz que o feitiço de invocação deixou a porta aberta. Como vemos mais tarde, isso é clássico de filmes de terror. Se você não fecha a porta depois de lançar feitiço ou falar com os mortos, pode acreditar que algo vai passar por aquela porta. A pedra que eles pegaram é obsidiana, que muitas vezes é usada em entradas para garantir uma passagem segura. Esta pedra é o que realmente manteve a porta aberta. Então Lilia explica que quando Agatha matou suas irmãs bruxas, ela poupou seus filhos pequenos. Isso é uma mudança dos quadrinhos. Nos quadrinhos, os Sete Salem são na verdade netos de Agatha, todos filhos de Nicholas Scratch. Além disso, note que Rio os descreve como uma alcateia feroz, ligada por uma mente coletiva, sedenta por vingança. Isso é apropriado, pois eles rastejam para fora do chão como animais, e literalmente têm uma mente coletiva como as abelhas. Quando eles estão fugindo dos Sete Salem, você pode identificar qual membro está zombando deles. Ouvimos um uivo, o que significa que o membro pode ser a raposa ou o coiote. De trás há um grito que podemos supor ser da coruja ou do corvo. E para escapar, elas criam vassouras voadoras. E lá vamos nós! Agatha não tem mais magia, mas ela ainda é uma bruxa. No início da temporada, o jovem apontou a diferença entre estilo típico de magia da feiticeira escarlate e os feitiços reais. Então, Agatha ainda pode fazer esses feitiços trabalhosos. Foi assim que ela fez o feitiço de invocação para Rio. Ela só não tem mais aquela magia chamativa, aquele brilho todo. E Jennifer está na mesma situação, porque ela também está aprisionada. Ela ainda pode criar poções mágicas e participar de feitiços, mas não pode lançar magia com as mãos. As vassouras só podem voar se houver pelo menos 2 pessoas para realizar o feitiço. E é super importante que Alice seja quem toca no jovem para incluir no feitiço. Isso não só simboliza como ele está se tornando parte do Coven, mas também que ele está tomando o lugar dela, já que Alice morre no final do episódio. Então vemos um membro dos Sete Salem na forma de uma coruja. Agora, tradicionalmente, corujas são presságios de mau agouro. No folclore judaico, as corujas estão associadas a Lilith, um demônio primordial. Eu também adorei o fato de Alice ter poderes de fogo, mas em vez de usá-los, ela simplesmente atinge a cabeça das bruxas. Aqui Lilia diz ao Tim para tentar orar para a Mãe Divina. A Mãe Divina é o lado feminino da criação do universo. Em algumas religiões, ela é uma deusa completamente diferente. Em outras, ela faz parte de Deus. E quando digo Deus, não estou necessariamente me referindo ao Deus cristão, mas sim ao ser que criou o universo. Agora, essa cena deles voando pelo luar vermelho é uma clara referência ao ET, o que é bem apropriado. Não é apenas um easter egg, mas faz sentido, pois aquela cena famosa de ET também acontece no contexto de uma fuga. Além disso, ET é um filme sobre conexões que criam ressurreição. ET morre no final e é trazido de volta à vida através de sua conexão com Elliot. Esse episódio gira em torno da morte.
Eles se comunicam com a morte no tabuleiro Ouija. Alice morre e outros membros do Coven são afogados. Mas sinto que este episódio é apenas a primeira parte de uma história em 2 partes. E acho que o próximo episódio será focado na ressurreição desse lodo. Quando são forçados de volta à Terra, Rio solta uma risada de bruxa típica. Uma referência, claro, à bruxa amada Oeste de O Mágico de Oz. Eles também se deparam com uma bruxa com insetos rastejando por ela. Isso é claramente uma referência ao ótimo filme de terror dos anos 90, Candyman. Ela também é o único membro dos 7 Salem a receber um nome nos créditos, Vertigo. Nos quadrinhos, Vertigo mexe com o equilíbrio, portanto, não acho que Stratos forçou a descer. Acho que foram as habilidades de Vertigo. Elas correm para dentro da próxima casa, literalmente uma cabana na floresta. Mais uma vez, super clichê em filmes de terror. O exemplo mais famoso, Evil Dead e Evil Dead 2, que foram dirigidos por Sam Raimi. Também dirigiu Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Há muitos easter eggs legais para esse desafio. Em primeiro lugar, os acessórios deles foram incorporados aos seus trajes de maneiras realmente legais. Por exemplo, o pingente de Jennifer está bordado em seu suéter, o colar de Alice está amarrado em seu cabelo, a faca de Rio agora é um estilete, e há também uma janela com todas as fases da lua, assim como todas as fases da lua na porta da frente nos episódios anteriores. Jennifer também tem uma lua crescente bordada em seu suéter, e Agatha é representada pela lua de sangue. Este pequeno bordado destaca como elas são diferentes e por que ela ataca a Agatha mais tarde no episódio. Acima da porta há 2 bandeiras esportivas, uma diz Westview e outra diz Eastview, a cidade que foi mencionada no primeiro episódio. A camisa de Agatha diz 3, provável que seja uma referência à figura de mãe, donzela e anciã, que apareceu no pingente que Agatha usou durante toda a WandaVision, que continha aquele misterioso cacho de cabelo que ainda não foi revelado. De quem você acha que é esse cabelo? Deixa aqui embaixo nos comentários. A camisa de Agatha também é uma referência ao primeiro papel de Johnny Depp no cinema, em A Hora do Pesadelo, e é uma TV aqui cheia de estática, uma referência à cena famosa de Poltergeist. A fantasia do jovem corresponde perfeitamente a um traje caseiro do Icano, o que faz totalmente sentido, já que antes de Wanda se perceber como Feiticeira Escarlate, ela também usava um traje caseiro no estilo Feiticeira Escarlate. Vamos falar mais sobre o Icano e seus poderes um pouco mais adiante no vídeo, mas acho muito legal que ele esteja tecnicamente usando um traje de Wiccan o tempo todo. Suas calças jeans sempre estiveram com estrelas dos lados, assim como o Wiccan nos quadrinhos. Quando Tim não consegue encontrar seu livro de feitiços, Agatha diz para ele que ele pode tirar as rodinhas. Isso prenuncia como ele descobrirá seus poderes no final do episódio. Quando eles percebem que é o desafio de Agatha, luzes roxas começam a inundar as janelas, o que é apropriado, já que tudo gira em torno da Agatha recuperar sua cor roxa. Quando o tabuleiro Ouija aparece, há um pôster que diz Point Raiders. Isso pode ser uma referência a Robbie Raiders, o atual motoqueiro fantasma nos quadrinhos. Ele também teve aparições recorrentes em Ace of Shields. Quando eles abrem a sessão espírita, Agatha diz mãe, donzela, anciã. Agora, como lembrete, Agatha usa constantemente aquele pingente da mãe, donzela e anciã, que mencionamos anteriormente. Também representa o nascimento, a vida e a morte. Ela também herdou o pingente de sua mãe. Vemos Evanora usá-la no flashback de WandaVision, então ela está literalmente chamando por sua mãe. Observe que esse tabuleiro foi feito em Salem, Massachusetts. Agatha viveu lá durante o julgamento das bruxas, o que prenuncia o retorno da mãe de Agatha para assombrá-los. Eu adoro esse pequeno momento com Miss Hart, onde ela está no corpo de Agatha. Mas veja, essa fala tem um significado mais profundo. Já teorizamos antes que ainda não terminamos com Sharon. Ela morreu usando a Pedra da Lua, que literalmente simboliza novos começos. E esta série está repleta de prenúncios. Acho que os roteiristas não trariam Shannon de volta à tona se ela não fosse relevante novamente. Ela continuará a assombrar as meninas. Deus me defenderai. Eu também adorei como Rio leu Agatha como um livro. Quando perguntam quem está lá, o Old responde com morte, e Ri apenas ri. Acho que isso reforça ainda mais a ideia de que ela poderia ser a personificação da morte. Ela sabe que os espíritos estão zombando dela. Lembrando que nos quadrinhos da Marvel, a morte não se parece com o ceifador. Na verdade, a morte é retratada como uma mulher. De fato, nos quadrinhos, Thanos eliminou metade do universo porque estava tentando agradar a Senhora Morte, de quem ele é obcecado e apaixonado. Isso fica bem esquisito em algumas histórias, mas essa é a razão pela qual ele fez aquilo. Agora, quando a casa se enche de gritos, Lilia diz: sim, isso é uma referência ao que ela viu lá no primeiro episódio. Elas decidem punir Agatha. Um dos motivos pelos quais Agatha fica tão abalada com isso é porque isso remete ao julgamento das bruxas de Salem, onde as mulheres foram punidas por serem diferentes e não se encaixarem na sociedade da época. E Agatha é diferente, até mesmo entre suas, por causa do seu poder. As luzes se apagam e temos um ponto de vista dela olhando para baixo, para o jovem. Essa técnica de câmera foi popularizada em filmes de terror dos anos 80, como Halloween de John Carpenter, e é comum em filmes de assassinos. Agatha está explicando sobre eles como uma presença ameaçadora.
Então temos um momento de possessão claro, uma referência direta a Evil Dead. Nesse filme, um grupo de jovens adultos acidentalmente invoca uma entidade demoníaca para sua cabana, depois de ouvirem algumas fitas, e o demônio vai possuindo um a um. Eu diria que o estilo de maquiagem aqui é menos Evil Dead e mais Exorcista. Ela até tem a mesma franja que Regan tinha naquele primeiro filme. Além disso, sua aparição nas vigas me lembrou totalmente aquela cena icônica de Hereditary. E adivinhem, quando ela cai, faz a famosa caminhada da aranha. Essa caminhada é muito sinistra e é uma das cenas deletadas mais icônicas de todos os tempos. Ela não estava no corte original de Exorcista, o que é uma loucura, porque é o que todo mundo lembra. Depois que Agatha escolhe Jennifer, ela desaparece quando as luzes acendem. E seu desaparecimento ativa todos esses brinquedos. Novamente, isso é um clássico de filmes de terror, popularizado em Poltergeist. Quando a mãe de Agatha, Evanora, aparece, Rio odeia fantasmas, porque eles permanecem presos à Terra mesmo depois que ela os leva. E esse CGI não tá tosco à toa. Na verdade, ele foi feito para evocar os fantasmas de Os Caça-Fantasmas 1 e 2. Toda essa cena é ambientada como um filme adolescente dos anos 80. Lembrando filmes como Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo e O Massacre. Com isso em mente, Evanora não é apenas um fantasma que os assombra. É literalmente a adulta que chega para interromper a festa. Essa cena é muito interessante. Nunca vimos Agatha com tanto medo antes. Não assim. Claro, ela fugiu do set de Salem, isso faz sentido. Mas até com Wanda, ela foi desafiadora enquanto a Feiticeira Escarlate roubava seus poderes. Mas com a sua mãe, ela está genuinamente assustada. Ela soa como se estivesse à beira das lágrimas, quase como uma criança pequena. Em cada desafio, as bruxas tiveram que enfrentar algum trauma do passado. Para Jennifer foi ser amarrada, para Alice foi a morte de sua mãe, e para Agatha é a mãe que a odiava. Pense nisso, o maior trauma de Agatha deveria ser Wanda, já que foi Wanda quem roubou seus poderes e aprendeu em Westview. Mas em vez disso, sua mãe, que já está morta há séculos, é a verdadeira figura que a assombra. Perceba como o Rio reage. Isso porque, como ex-amante de Agatha, ela sabe o que a mãe da Agatha fez. Não a versão estilizada que todos conhecem, mas o evento real e traumático, porque sua própria mãe tentou executá-lo. Mas acho que Agatha não deveria estar mais viva na Terra. Rio disse quando se encontraram pela primeira vez que, desde que ela pegou o Darkhold, ela se escondeu atrás de toda aquela magia sombria. Assumindo que Rio é a morte, ela quer levar a alma de Agatha. Ela não está tão comprometida em matá-la na estrada, porque a estrada existe fora do tempo e espaço. Mas ela ainda não desperdiçaria uma oportunidade. Agatha pergunta à sua mãe por que ela ainda a odeia tanto. E Evanora responde: você nasceu má. Isso funciona em dois níveis. Primeiro porque Agatha é uma feiticeira espiritual que toma o poder dos seus. Ela não podia controlar a natureza de seu dom, assim como Lilia ou Alice não podia. Claro, ela poderia tentar não usar, mas as pessoas ainda a olhariam com ódio só por ter essa habilidade. Isso também pode ser interpretado como uma alegoria. Claramente, Agatha Rio tem um histórico romântico. Mesmo que ela seja uma bruxa, ela vem de Salem, do século 17. Duvido que fosse tolerante com pessoas LGBTQ naquela época. Aqui, quando Agatha diz "eu posso ser boa, por favor", ela diz no mesmo tom que usou para implorar o seu coven: "me ajudem, por favor". A carta do Cavaleiro de Paus é a carta de Alice. Agora, essa carta normalmente representa o espírito de um herói, alguém que é corajoso e está pronto para trazer mudanças positivas. Isso encaixa perfeitamente com Alice nesse momento. Foi incrivelmente corajoso enfrentar Agatha, especialmente sabendo de suas habilidades. Aqui podemos supor que as premonições de Lilia eram na verdade avisos para Alice não tentar salvar Agatha. Agatha começa a roubar os poderes de Alice e percebe-se que o tabuleiro de Ouija só letra Nicholas Scratch, depois que o adolescente pergunta: quem é você? Então vou dizer, acho que isso confirma que Nicholas Scratch está vivo, ou pelo menos que ele é uma figura em jogo. Ele pode ser como um fantasma, ou um demônio, ou algo assim. O principal é que ele definitivamente pode aparecer nessa série. A habilidade de dizer o nome pode significar que o sigilo foi quebrado. Afinal, Agatha disse que o sigilo foi destruído quando não era mais necessário, e o adolescente certamente pode se proteger agora. Agatha só para quando ouve o nome de Nicholas. Quando ela ouve sua voz, é semelhante ao que acontece com Wanda ao ouvir seus filhos no final de WandaVision. Só que os filhos de Wanda estavam implorando por ajuda, enquanto o filho de Agatha implorava para que ela parasse. O adolescente suplica para que salvem Alice. É realmente poético que Agatha seja responsável por duas mortes que tiraram a inocência do adolescente. A primeira foi a morte de Spark, que o expôs ao conceito de morte pela primeira vez. E agora a morte de Alice, que quebrou suas ilusões sobre feitiçaria e irmandade. Quando Agatha sai de casa, ela tenta usar a magia de Alice, mas a magia literalmente se dissipa em sua mão. Não sei se ela perdeu completamente a habilidade ou se a estrada não quer que ela tenha seus poderes, mas definitivamente parece que ela não vai recuperar sua magia até o final dessa jornada. Quando Tim confronta Agatha, ela diz que não pode controlar. Mas será que ela está mentindo? Acredito que ela esteja falando a verdade. Lá em WandaVision, ela disse que não podia controlar. Parecia uma mentira na época, porque a víamos como uma grande vilã naquele momento. Mas se ela realmente não podia controlar, isso torna a história dela triste.
Isso coloca a Agatha em uma posição passiva, mesmo com suas próprias habilidades. Eu costumava pensar que Wanda e Agatha eram opostas, mas agora percebo que elas são espelhos. São bruxas passando pela mesma perseguição, apenas em diferentes momentos da linha do tempo. Em WandaVision, Mônica diz para que ela não deixe que as pessoas a transformem na vilã. Agatha foi transformada em vilã por seu próprio Coven, e assim ela se tornou a vilã, mesmo quando tenta dizer ao adolescente que foi um acidente. Ele não acredita nela. Também não estamos dizendo que Wanda foi totalmente inocente pelo que aconteceu no X, especialmente depois que ela percebeu o que estava acontecendo. Mas, fundamentalmente, ela não podia controlar seu poder quando o criou. Isso aconteceu por causa de suas emoções. Agatha também não podia controlar suas habilidades da primeira vez que tirou os poderes de alguém. Wanda roubou o Darkhold para dominar seus poderes, mas isso acabou corrompendo-a, como vimos em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então, e se Agatha roubou o Darkhold pelo mesmo motivo? Talvez porque ela tenha machucado Nicholas acidentalmente. Talvez ela tenha trocado Nicholas pelo Darkhold de forma voluntária, porque estava com medo de matá-lo. Então, após ser rejeitada por seu Coven, o Darkhold foi a única maneira que ela encontrou para aprender a controlar seu poder. Lilia diz que a morte vem para todos, e perceba que Rio não saiu com eles, provavelmente porque ela é a morte, e está fazendo coisas de morte com a Alice. E aqui o Tim fala de uma forma muito parecida com Wanda no final de WandaVision. É o que finalmente faz Agatha perceber que ele é o filho de Wanda, e ela diz que ele se parece muito com a sua mãe. Se o adolescente percebe que ela está falando de Wanda, então isso é um grande insulto. Todo mundo em Westview odeia Wanda, mas para ser justo, ele realmente é parecido com Wanda, e essa próxima cena prova isso. Quando suas emoções dominam, ele instantaneamente começa a controlar as mentes das pessoas. Além disso, note que os poderes do Wicano são baseados em relâmpagos, então ele realmente está assumindo o lugar da Bruxa de Fogo. Agora, obviamente, fogo e relâmpago são diferentes, mas o relâmpago muitas vezes é considerado um subconjunto da magia de fogo, como no caso de Avatar, a Lenda de Aang. Nos quadrinhos A Cruzada das Crianças, um ponto importante da trama é que Billy fica sobrecarregado com suas habilidades. É por isso que os jovens Vingadores procuram Wanda. Então é possível que nessa cena Billy não tivesse no controle de suas ações. E finalmente temos a revelação: o adolescente é Billy Kaplan, também conhecido como Wicano e filho de Wanda. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Então, rápido resumo do Wicano. Nos quadrinhos dos anos 80, Visão e Feiticeiro Escarlate se casaram. E quando Agatha foi queimada na fogueira, Wanda absorveu parte da energia residual dela e se fez grávida de gêmeos. Mais tarde, foi revelado que os gêmeos eram apenas criações de sua imaginação, além de serem parte da alma de Mephisto. Fica tudo muito complicado, mas não vamos detalhar muito aqui. O principal é que nos quadrinhos ele nasceu com Billy Kaplan, mas sua alma era a reencarnação do bebê de Wanda. Billy cresceu com uma família diferente, e é por isso que seu sobrenome é Kaplan. Ele se torna membro dos Jovens Vingadores, e como sua mãe, tem muitos truques mágicos na manga. Ele é principalmente eletrocinético, mas seu conhecimento de feitiços permitem que ele vá muito além disso. Ele pode teletransportar pessoas, curar, levitar a si mesmo e outros objetos, e criar campos de forças. A grande diferença entre ele e sua mãe, no entanto, é que ele precisa verbalizar os feitiços para conjurá-los. Mas, fora isso, o céu é o limite. Ele é extremamente poderoso. Agora, eles fizeram algumas adaptações com seu figurino aqui, mas eu não estou reclamando. Na verdade, eu adoro os detalhes do design de sua faixa na cabeça. Nos quadrinhos é uma linha reta, mas eu amo como eles homenagearam sua mãe com esse design. E aqui no tarô promocional do programa, a coroa no topo parece com a faixa de Billy. A carta da torre representa uma grande mudança, e a entrada de Wicano é uma grande mudança. Além disso, na carta da torre há duas figuras caindo, que pode representar Lilia e Jennifer sendo jogadas. Então temos uma trilha sonora épica com a música de Billie Eilish, You Should See Me in a Crown, que obviamente faz referência à coroa de Billy. Aqui vemos que a carta do Mago do Tarô está no centro, o que provavelmente representa o papel de Billy como centro dessa história. Galera, esse episódio foi gigantesco. E já deixa aqui embaixo o que você achou do episódio. Acha que entregou muita coisa? Acha que vamos ver Nicholas e Mephisto ainda nessa temporada? O que você acha? E detalhe, Wanda, vai voltar? Será que vai aparecer ainda? Deixa aqui embaixo tudo que vocês estão achando aqui, eu respondo a todos os comentários. Galera, mais uma vez, muito obrigado para quem ficou até aqui. Se você não é inscrito ainda, pense em se inscrever, porque isso é muito importante. Dá aquele joinha que ajuda a divulgar mais o vídeo e aumentar cada vez mais a nossa família. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!